E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que, olha, parece roteiro de filme. E bom, literalmente envolve um. Nós vamos desembolar uma teia super complexa que mistura altas finanças, política e Hollywood. Tudo bem estruturado, baseadíssimo nas fontes, para a gente entender de forma imparcial exatamente o que está rolando nos bastidores dessa polêmica que tomou conta do noticiário. Bora lá! Como tem muita parcela para trás, cara, está todo mundo tenso. Imagina receber um áudio desse. Pois é, a nossa história começa exatamente com essa frase. Esse é um trecho de um áudio vazado que foi atribuído ao senador Flávio Bolsonaro. Ele estaria cobrando o banqueiro Daniel Vorcaro sobre uns pagamentos atrasados. E olha, essa única mensagem de voz foi o estopim. Foi o que detonou toda essa controvérsia gigante que a gente vai investigar a partir de agora. O áudio vazado. Vamos entender como isso começou. Aquele áudio, junto com um monte de mensagens de texto e documentos, abriu a caixa de Pandora para uma investigação massiva que saiu primeiro no The Intercept Brasil. E quando a gente fala dos valores negociados, o número que salta aos olhos é esse aqui: 134 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, né? Esse seria o valor que o senador e o dono do Banco Master estariam negociando para viabilizar o projeto. Uma escala financeira simplesmente colossal. O que, claro, faz a gente se perguntar na mesma hora: para onde ia todo esse dinheiro? O filme Dark Horse. A produção no centro de tudo. A justificativa para captar essa montanha de dinheiro era a produção de uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas detalhe, não era qualquer projetinho. A ideia de Dark Horse era ter um escopo internacional, nível Hollywood mesmo. Para vocês terem uma ideia, a proposta incluía nomes como o ator Jim Caviezel e o diretor Cyrus Naurasté. Um ponto que os realizadores e o próprio senador bateram muito na tecla foi que o financiamento seria 100% privado. Ou seja, zero dinheiro público, zero lei Rouanet. Tudo financiado pela iniciativa privada. Narrativas em conflito. Aqui a coisa começa a ficar confusa. Agora, o que é realmente intrigante nessa história toda são as contradições. É um verdadeiro um fala uma coisa, o outro fala outra. De um lado, o Flávio Bolsonaro admitiu, em nota e num vídeo, que sim, procurou o banqueiro atrás de patrocínio privado. A justificativa dele, ele estava só agindo como um filho ajudando no filme do pai, e que na época não tinha nenhuma suspeita contra o tal banqueiro. Só que do outro lado, o produtor executivo do filme, o deputado Mário Frias, e a produtora Gupa Entertainment bateram pé. Eles negam categoricamente. Dizem que não tem um único centavo do Daniel Vorcaro ou do Banco Master na produção. Percebem o tamanho do nó? O pedido de patrocínio é confirmado por um lado, mas o recebimento é absolutamente negado pelos responsáveis pelo filme. E aí entra um terceiro personagem para dar mais uma misturada nessa história: o publicitário Tiago Miranda. Ele foi apontado como um intermediário do negócio. E sabe o que ele fez? Foi para a imprensa e confirmou que sim, participou das tratativas. E mais, disse que cerca de 62 milhões de reais chegaram de fato a ser repassados para a produção antes dos pagamentos pararem. Ou seja, a declaração dele bate de frente com a versão oficial da produtora. Mas aí a gente pensa, poxa, é só a produtora abrir as contas e esclarecer tudo, certo? Não é tão simples. A Gupa Entertainment se apoia numa ferramenta jurídica chamada NDA, que é um acordo de confidencialidade. Eles alegam que, como o projeto segue as leis dos Estados Unidos, eles são literalmente proibidos de revelar quem são os verdadeiros investidores, que seriam mais de 10, que botaram dinheiro no filme. Então o segredo fica mantido por força de contrato. A crise do Banco Master. A tempestade perfeita. Vamos olhar para a linha do tempo agora e ver como essa bola de neve cresceu super rápido. Enquanto a disputa sobre o filme esquentava, o banco no centro de tudo estava desmoronando. Olha só. Em setembro, rola aquele áudio tenso do Flávio sobre as parcelas atrasadas. Aí, no comecinho de novembro, a gente tem as últimas trocas de mensagens. Logo em seguida, o Banco Central decreta a liquidação do Banco Master por causa de uma crise gravíssima. E não parou por aí. Na sequência, a Polícia Federal prende o banqueiro Daniel Vorcaro por suspeita de fraude. Foi exatamente essa queda livre do banco que travou de vez qualquer fluxo de dinheiro que pudesse estar sendo negociado. Reações políticas e econômicas. O efeito cascata de tudo isso. E claro, uma história desse tamanho não ia ficar restrita aos bastidores, né? O impacto imediato foi parar direto na economia. O mercado não perdoa a incerteza política. Assim que esses áudios e matérias vieram a público, o dólar deu um salto. Bateu na casa dos R$ 5,01, o maior valor em meses. Enquanto isso, a nossa bolsa de valores operava no vermelho.
A instabilidade gerada por esse vazamento pesou no bolso quase na mesma hora. E na política, o clima também ferveu, causando um racha imediato entre líderes da direita. O ex-governador Romeu Zema não poupou palavras e chamou o episódio de, abre aspas, um tapa na cara dos brasileiros de bem. O Ronaldo Caiado foi lá e cobrou transparência total sobre o uso de cifras tão grandes. E teve até a liderança do Partido Missão falando em pedir a cassação do Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética. Ou seja, o escândalo gerou uma tensão fortíssima dentro do próprio eleitorado conservador. Mas sabe o que ilustra perfeitamente o poder desse banqueiro? A influência dele ia muito, mas muito além de um único lado da política. As fontes mostram que ele transitava por todos os campos. Se de um lado a gente tem essa ligação com a direita, negociando milhões para o filme do Bolsonaro, do outro lado, ele tinha laços fortíssimos com o atual governo e com o judiciário. Nós estamos falando de reuniões fora da agenda com o presidente Lula, aquisição de programas de crédito do Rui Costa e contratos milionários envolvendo familiares e escritórios de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, além de negócios com a família de Dias Toffoli. Resumindo, ele tinha portas abertas em absolutamente todos os polos de poder, mantendo o trânsito livre independentemente de partido. O que nos leva a uma reflexão final e ao ponto que a gente queria deixar para vocês pensarem. Vamos repassar. Temos dezenas de milhões de reais negociados. Produtores que juram que não receberam nada por causa de contratos de sigilo, um intermediário dizendo o oposto e um banqueiro, agora preso, que tinha a chave das portas tanto da oposição quanto do governo federal e da mais alta corte do país. Com tantas pontas soltas e uma pressão gigantesca vindo de todos os lados do sistema político, qual é, no fim das contas, o verdadeiro custo dessas revelações? É um mistério que a gente com certeza vai ter que continuar acompanhando de perto. Muito obrigado por ficarem com a gente até o fim dessa análise e até a próxima.